Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa transmissão de hoje, a nossa escola bíblica dominical, ela está sendo com o pessoal da Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, feita pelo Tia Link e também transmitido ao vivo pelo meu Facebook, na minha página, Pastor Paulo Fontes, Ministério Amor e Cuidado. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando ao vivo, e você que ainda vai acessar a nossa EBD em uma outra hora, seja ricamente abençoado com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Eu quero pensar com você hoje sobre o tema José, pai adotivo de Jesus. É um dia especial e o texto para a mensagem de hoje encontra-se em Mateus capítulo 19, capítulo 1 do versículo 19 ao 24 e Lucas capítulo 2, versículo 4. Para você que está no Tia Link, a hora que você quiser dar a sua contribuição, só clicar na tela, clicar no microfone, sua imagem sobe, você fala e eu ouço, ok? Então, vamos começar com a leitura da palavra de Deus. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado e é do Espírito Santo. E dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Lucas capítulo 2, versículo 4 vai dizer: E subindo também José a Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Senhor Deus Pai, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com perdão dos meus pecados, para Te agradecer, ó Deus, por esta palavra esta nós revelada, e que não fale eu ou o Teu povo, mas o Teu Espírito Santo por instrumentalidade do Teu servo que fala contigo, e desde já eu Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus ele era conhecido no meio do povo como filho de José. Lá em João, capítulo 1, versículo 45, vai dizer que Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Observe que Jesus era conhecido como filho de José. Quem pediu para falar aí? Se não pediu, desliga o microfone. Jesus, filho de José. Queridos, lá em João 6,42, diz a palavra de Deus que, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu, e também conhecido como filho do carpinteiro. Mateus capítulo 13, 55 vai dizer: não é este o filho do carpinteiro?
E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Olha, de seu pai adotivo, Jesus herdou o filho de carpinteiro, por ter aprendido tal profissão com seu pai. Certamente, queridos, Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu filho. Vida esta aqui na terra enquanto viveu. José, ele tinha plena consciência, sabia que Jesus não era seu filho biológico, mas o amou como verdadeiro pai. Isso nos deixa uma grande lição de vida. E eu lhe pergunto, como era o pai adotivo de Jesus? Vamos refletir em algumas características de José. Quero destacar 3 características. 3 características muito importantes. E assim que você quiser falar, é só tocar no microfone que eu paro e te ouço. Tá certo? A primeira característica de José é que a Bíblia diz que José era um homem temente a Deus. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz a palavra de Deus: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Lá em Mateus 2, 13, vai dizer assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Queridos, ainda em Mateus 2,19, diz a palavra de Deus: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então observe que a primeira característica que marca a vida de José é o seu temor a Deus. José era um homem temente a Deus. E ser temente a Deus não é ter medo. Muita gente acha que ser temente é ter medo de Deus. Ninguém tem medo do seu pai. E Deus é o nosso pai. Nós não temos que ter medo de nos aproximarmos de Deus. Ser temente a Deus é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso entendimento. Amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Isso é ser temente a Deus. É amar a Deus com amor profundo, com amor indescritível. Amém? Então, observe que dá a perceber, e eu afirmo categoricamente, que José tinha uma vida de oração. Que a Bíblia diz que José levava a sua família ao templo todos os anos da Páscoa. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 41, afirma: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então José tinha uma vida de oração, levava a família ao templo. Por tão temente a Deus, por ser tão temente a Deus, o Senhor visitou José em sonho
3 vezes, irmãos. E essas 3 vezes foi para orientá-lo acerca do seu futuro. Então isso nos mostra que José tinha uma vida de oração. No primeiro sonho, com um anjo lhe dizendo para assumir Maria e a criança, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que José projetando isto o quê? Deixar Maria. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse para José, José, filho de Davi, olha, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Eu entendo que naquela época era muito difícil, como na época de hoje, sua noiva, sua mulher chegar para você e dizer, ei, eu estou grávida do Espírito Santo. Você ia ficar enfurecido. Mas observe que depois que o anjo apareceu para José novamente em sonho, ordenando que José fosse para o Egito, conforme relata Mateus capítulo 2, versículo 13, que diz que, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga. Sabe por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Esse é o segundo sonho. No terceiro sonho, o anjo do Senhor diz para José que ele agora poderia voltar. Agora ele poderia voltar para sua cidade natal. Lá no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Observe, amados, que todo este roteiro de sonhos, todo esse roteiro de viagens, isso nos mostra que José era alguém que tinha uma grande intimidade com Deus. Deus aparecia para ele em sonhos. Deus falava com ele em sonhos. Deus o direcionava naquilo que deveria fazer, prevendo já um futuro brilhante para José. E eu quero dizer uma coisa para você. Ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, é buscar sempre a vontade de Deus em tudo, é procurar andar na presença de Deus, é procurar demonstrar o amor de Deus. Isso é ser um pai temente a Deus. Queridos, viver na presença de Deus é a melhor forma de um pai abençoar a sua família como sacerdote do lar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 a 10, tem uma instrução muito linda que eu amo para nós, pais. E diz assim, no versículo 6 até o 10. Estas palavras que hoje te ordeno está no teu coração. Olha só, esta palavra que hoje te ordeno. Não é se você quer ou se você... Não é uma condição, é uma ordem. No quartel superior dá uma ordem, todo mundo obedece. E Deus aqui está dizendo, estas palavras que hoje te ordeno. Não é uma condição. É uma ordem de Deus. E se é ordem, nós devemos obedecer.
Aí vem o versículo 7 e vai dizer: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Quando você estiver fazendo aquela caminhada com o seu filho, tá certo? Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Ou seja, se eu estou assentado com os meus filhos, com a minha família, eu tenho que falar das coisas de Deus. Se eu estou andando, caminhando, viajando, eu tenho que falar com os meus filhos acerca das coisas de Deus. Deitando, eu tenho que falar, tenho que orar com eles, e levantando o mesmo procedimento. Versículo 8. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria como grandes e boas cidades, que tu não a edificaste. Queridos, eu entendo nesse texto que um pai de família precisa buscar o Senhor, precisa temer ao Senhor, precisa obedecer ao Senhor. Porque a palavra de Deus declara em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, vai um apelo aqui desse velho e humilde pastor: seja exemplo de temor a Deus. Seja exemplo de temor a Deus. Queridos, a segunda característica de José é que José, ele era responsável, era um homem que tinha responsabilidade. Lucas capítulo 1, versículo 27, diz assim, olha: a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. 2,4 vai dizer, Lucas 2,4, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Queridos, uma outra característica, conforme já falei, de José, era a sua responsabilidade. E a responsabilidade de José se destaca entre seus adjetivos. Olha, vamos pontuar alguma coisa aqui. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar desposado com Maria, conforme diz o capítulo 1 de Lucas, no versículo 27, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ou seja, José, ele assumiu o seu compromisso, um compromisso muito importante, de construir uma família. José, ele cumpre a sua obrigação cívil e foi fazer o recenseamento na época e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade de ter a sua esposa grávida. Lucas, capítulo 2, versículo 4, diz que e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia,
a cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Porque era da casa e da família de Davi. Querido, além disso, José assumiu a paternidade publicamente de Jesus, recebendo Maria como sua esposa, Jesus como seu filho, como se fosse o seu filho biológico, assumiu. A gente começa a perceber e aprender com esse homem coisas tremendas. Em Mateus capítulo 1, no versículo 24, vai dizer: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Presta atenção. Ser conhecido como carpinteiro também nos mostra que José era um homem trabalhador. E não apenas trabalhador, era um bom profissional. Era um profissional gabaritado. Era um profissional que certamente seria muito recomendado na sua comunidade. Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Olha, José também ensinou a profissão para seu filho. José deu educação a seus filhos. E essa educação foi dada provavelmente em casa, porque é em casa que os filhos são educados. Não é na escola, não é na igreja. A escola, o professor vai ensinar a ler e escrever, fazer operações matemáticas, passar conhecimento de geografia, ciência e de outras matérias. Mas é em casa que você recebe a educação, que você aprende a respeitar os mais velhos, aprende a respeitar os pais, o professor, o líder no trabalho, o patrão, o pastor na igreja. Mas tem pais que, infelizmente, quer tirar a sua responsabilidade e passar para o professor, passar para o pastor, passar para o professor da escola bíblica dominical. A responsabilidade de educar é sua e de mais ninguém. E José fez isso com os seus filhos. Meus queridos, João capítulo 7, versículo 15 a 17 vai dizer: E os judeus maravilhavam-se dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Ora, os judeus ficaram maravilhados. Jesus respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. E quem ficou maravilhado, esses judeus aí, eram sacerdotes, eram doutores da lei, eram homens que tinham estudos. E ficaram maravilhados. E de acordo com a história, Jesus tinha aproximadamente 8 anos e botou aqueles homens estudiosos, doutores da lei, de boca aberta. Jesus sabia ler, meus irmãos. Jesus sabia escrever. E diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 17,
que chegando Jesus a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, ele sabia ler e ele sabia escrever. Porque diz a palavra de Deus lá em João 8, capítulo 8, versículo 8, que quando trouxeram aquela mulher adúltera para que fosse julgada e condenada por ele, ele olhou para a multidão e diz o texto que ele tornou-se a inclinar-se e escrevia com o dedo no chão. Então Jesus sabia ler e Jesus sabia escrever. E com quem ele aprendeu isso? Senão com o pai, porque não tinha ido à escola. Quando os escribas o interrogaram, ele disse: olha, a minha doutrina vem daquele que me enviou. E aí, se vocês conhecem ele, vocês vão saber que eu falo da parte dele e não de mim mesmo. Amados, o exemplo de um pai ensina muito mais do que suas palavras. Um bom testemunho de um pai, um bom exemplo de vida, ensina mais do que muitas palavras. Sabe por quê, querido? Todo pai, todo filho aprende com seu pai. Todo ele. Querido, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vai dizer: ensina a criança, ou em outra tradução, o menino, o caminho em que deve andar. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles vivam para Deus. Não importa se quando eles crescerem, eles tomem outro rumo. A decisão é deles, o perdão é de Deus, mas você ensinou o caminho. Não negligencie essa parte de ensinar aos seus filhos o caminho. Que nós temos que preparar essas crianças para Deus, para viverem para Deus. E o mundo aí fora é hostil. Sabe por quê? Porque as crianças, elas vão lembrar mais tarde, quando adultas, de suas atitudes, dos seus atos, das suas ações. Em Lucas capítulo 15, versículo 17, sobre a parábola do filho pródigo, vai dizer: e tornando em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui passando fome. Amados, todo filho sabe o pai que tem. Por isso que o filho pródigo fez aquela reflexão, voltou para casa para se retratar com o pai. Quando um pai, meus queridos, dá exemplo de responsabilidades, seus filhos o seguem como referencial. E mesmo que venham a se desviar, presta atenção, um dia vão se lembrar dos ensinamentos que vocês deram. Seja um exemplo de pai responsável. Tem criança, tem adolescente, jovens, que muito cedo já assume uma responsabilidade, já tem responsabilidade porque ele aprendeu com seu pai a ser responsável. A terceira e última característica que quero destacar aqui de José é que José era um homem obediente. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25,
vai nos dizer a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pela boca do profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então, meus queridos, observe que a terceira característica de José é uma característica marcante na sua vida, é a sua obediência a Deus. E por isso José foi chamado de justo. Justo. Mateus capítulo 19 vai dizer: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. É algo que é interessante. José teve as mesmas dúvidas que eu e você teria. Olha, eu não tive contato, a mulher engravidou, não é meu, cara, eu vou deixar, não vou jogar no ventilador, mas eu vou deixar. Mas as coisas, quando é de Deus, quando Deus está no controle, Deus age de forma tremenda e diz para José: não, filho, fica tranquilo, não tenha medo, não. O que está sendo gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Volta, assume tua mulher. E o que é mais interessante é que diz que José não teve, no versículo 25, meus irmãos, de Mateus, capítulo 1, versículo 25, vai dizer que José não teve nenhuma relação com Maria até que Maria tivesse tido o filho, o primogênito. José foi paciente, ele esperou a criança nascer, ele esperou passar o resguardo e só então eles tiveram relações. E José é tão obediente que o anjo falou que era para botar o nome de Jesus. E ele pôs o nome de Jesus. Ele obedeceu até nisso, meus queridos. Queridos, José obedeceu também a lei de Moisés, quando levou Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. Olha que homem obediente. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 22, vai dizer: E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram. O levaram quem? Jesus. A Jerusalém. Para quê? Para apresentar ao Senhor. Queridos, José não havia ainda coabitado com sua noiva antes do casamento. Só depois que a criança nasceu, só depois do resguardo. Hoje a gente vê que as coisas mudaram. Essa turma de adolescente aí está comendo o lanche antes do recreio. Está comendo a merenda antes do recreio.
porque não sabe esperar. Porque o mundo não conhece a palavra de Deus. E nós que somos líderes de igreja, muitos se sentem constrangidos de falar de namoro com os adolescentes. Ficam constrangidos de falar de sexo para os adolescentes. Os pais ficam com vergonha. A mãe joga a responsabilidade para o pai joga a responsabilidade para a mãe, os dois jogam para os professores. Aí a gente vê coisa absurda do tipo que eu vi uma reportagem que foi apresentada em cadeia nacional, duas cenas chocantes, depravadas. A primeira é que a mulher pega uma banana nanica desse tamanho, a professora em sala de aula, e fala para os meninos, olha, isso aqui é o seu órgão genital. Você pega a camisinha e faz assim, assim, assado e ó, sexo à vontade. Isso é o que o mundo ensina. Sabe por quê? Porque você, pai, é omisso em falar para os seus filhos que toda relação sexual prematura é prejudicial, é uma agressão aos adolescentes. Uma outra professora bota o menino em cima da mesa, excita o menino, põe a camisinha na boca e põe a camisinha no órgão genital do menino na frente dos alunos. Sem nenhum pudor. Porque os pais se omitem. Pastor hoje tem medo de falar de sexo, de pecado. Ah, não, se eu falar, os pais vão ficar chateados, os jovens vão embora da igreja. Vão embora se não for convertido. Se for convertido, eles vão permanecer, vão acatar e vão entender que isso é errado. Eu tenho um discípulo, um jovem pastor, que está aqui muito próximo de nós, que ele casou virgem. Ele tinha suas dificuldades. A mãe separada do pai, não tinha figura paterna. E ele ia lá no meu gabinete conversar comigo, eu orientava e nós orávamos. E até hoje ele me chama de pastor. Você não precisa ter medo de falar. Porque se você, pai, se você é líder espiritual, líder de classe, se o teu aluno, o teu discípulo te procurou, ensina com todo amor, com todo carinho. Se ele vai obedecer ou não, é problema dele. Mas você fez a sua parte. Você entende isso, amém? Então, observe que José não havia tido nenhuma relação sexual antes do nascimento, antes do casamento, antes do nascimento do menino. Em Mateus 1,18 vai dizer que o nascimento de Jesus foi assim. Aí Mateus começa a descrever. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Queridos, somente depois, né? Somente depois do nascimento de Jesus, depois da quebra do resguardo, é que José recebeu Maria como sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 25, diz que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz ao seu primeiro filho, e em obediência ele pôs o nome de Jesus, conforme o anjo havia ordenado. E a outra coisa é que, por um instante, o instintivo do ser humano, por um instante José foi tentado a deixar a sua esposa. Lá no versículo 19 do capítulo 1 de Mateus vai dizer que
seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Queridos, isso José fez com as melhores intenções de livrar Maria de um castigo infame. Queridos, contudo, assim que José recebeu a mensagem do anjo, José obedeceu imediatamente, recebendo Maria como sua esposa, e o filho que não era dele, como se fosse seu, como se fosse seu filho biológico. No versículo 24, José diz que José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Até o nome da criança José obedeceu e colocou como o anjo mandou. Em Mateus, capítulo 1, do 21 ao 25, vai dizer: e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não a conheceu até o dia que deu à luz ao filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Preste atenção, queridos. Desde os lugares onde José morou com sua família até cada detalhe da sua vida, foram em obediência às orientações de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 13, vai dizer: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te digas, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Versículo 19. Porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Tremendo. Quando um pai, ele é obediente a Deus, ele é temente a Deus, ele é responsável, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedecer à sua liderança, os filhos não saberão obedecê-lo, queridos. Muitos pais sacrificam os seus filhos por não ensinar o princípio da obediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, vai dizer que obedecer é melhor que sacrificar. Muitos, porém, optam pelo sacrifício e não pela obediência. E por isso, meus amados, é importante buscar em tudo a vontade de Deus, a direção de Deus. Em tudo devemos buscar a vontade de Deus, porque Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E é mesmo. Um pai, ele sabe dar o que é melhor para um filho. Por pior que o pai seja, ele sabe dar o melhor para o filho. Talvez não seja aquilo que o filho queira, ou da forma que o filho queira, ou talvez o que o filho precisa, mas é o melhor que ele tem para dar no momento, é o melhor que ele pode dar. E o filho deve agradecer a Deus, porque dentro das limitações de seus pais, eles recebem deles o que eles têm de melhor para oferecer. Jesus dá um exemplo lá em Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao 12,
que vai dizer assim, ó: qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, ele dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Ora, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês pedirem que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes em tudo. Em tudo. Portanto, vai um recadinho: seja um exemplo de obediência a Deus. Amém? Eduque seus filhos para Deus. Crie os seus filhos para Deus. Quero concluir a minha palavra, e nessa conclusão, eu quero dizer que nós não sabemos como foi o fim da vida de José. Até porque a Bíblia não deixa muita coisa sobre como foi o fim da vida de José. O que a gente se lê é que muitos historiadores, eles acreditam que José morreu antes de Jesus nascer. E por isso, Jesus Cristo demonstrou ser uma pessoa responsável por sua mãe. E lá quando Jesus estava na cruz, lá em João capítulo 19, versículo 26, Jesus olha, vendo ali sua mãe, vendo ali o discípulo a quem ele amava, que estava presente ali perto da cruz, porque os outros discípulos estavam distantes, a multidão estava distante, perto da cruz estava Maria, sua mãe, e o discípulo amado, chamado João. E disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse para João, para cuidar dela. Isso é o cuidado filial. Olha, João, eu estou indo embora. Cuida da minha mãe como se fosse tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Amam como você me ama. Isso é o cuidado filial, meus queridos. Mas o exemplo de sua vida tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque viveu com o propósito de preparar seus filhos. José tem muito, mas muito mesmo a nos ensinar. Nós também, nós não sabemos como será o fim de nossas vidas. Nós devemos viver para Deus cada minuto do nosso viver. Nós precisamos estarmos prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Talvez, meus queridos, Deus tenha permitido que soubéssemos o fim da história de José para mostrar que a paternidade é uma história sem fim. Mas que os filhos, educados para Deus, deem continuidade eternamente àquilo que aprenderam com os pais. Sabe por quê? Porque se você soubesse que é um grande propósito de Deus para o seu filho, como você educaria? E há um grande propósito de Deus para o seu filho, para os seus filhos. Como você
vai educar os seus filhos? Eu te diria que com certeza da melhor forma possível. Como todos têm se esforçado para criar os seus filhos da melhor forma possível. Então, meus amados, o que deve fazer? Porque assim como José sabia que Jesus é especial, cada criança também é muito importante para Deus, mas muito importante mesmo. E Deus reservou para as crianças o reino, o seu reino, o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 14. Seja um pai como o mundo quer. Não seja um pai como o mundo quer. E sim, um pai como Deus quer, como Deus ensina que sejamos pai. Seus filhos também não são seus. Seus filhos são de Deus. São herança do Senhor. A nós cabe a responsabilidade de prepararmos para Deus. Queridos, se você pensar que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente você fará o melhor para eles. Porque não é seu, é de Deus. Seus filhos são de Deus. Seus filhos pertencem a Deus. Você crê nisso? Amém? Fica aí o estudo da mensagem de ontem à noite. Parabéns a todos os pais do Brasil. Parabéns aos pais de todo o Brasil, em especial da Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, ao qual Deus me deu a honra e o privilégio de pastorear esse rebanho lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe. Fica aí um momento para você fazer as considerações final dessa mensagem de hoje e seu pedido de oração. Que Deus os abençoe. Vamos lá, gente? Vamos pedir? Vamos? Se ninguém quer falar, eu vou encerrar. Bom dia, pastor. Bom dia. Então, o estudo é muito bom, né, pastor? Sobre a vida de José, né? O padrasto de Jesus. É uma grande lição para a gente como padrasto, madrasta, né? Porque o que eu vejo, assim, de mais lindo de Jesus, tudo, né? Em José, é a obediência dele, a obediência a Deus, né? Que ele teve uma obediência muito grande, porque hoje, pastor, não é fácil, não. Você pegar uma mulher, né, que ele não tocou e que engravidou, né? E ele confiou nas promessas de Deus, que Deus tinha, quando o anjo veio e falou para ele que ele podia assumir Maria, e ela, né, estaria gerando um fruto do Espírito Santo. Ele creu, ele acreditou, né? Então, a obediência, o temor de José é muito marcante. E serve para nós como pais, né? Porque hoje não é fácil criar filhos. Não é fácil. Não é fácil criar os biológicos, não tão fácil criar os que não são biológicos, né? Todos são difíceis, né? Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode ir, né? A gente procura indicar o caminho certo na vida com Deus, né? E cabe a eles, com sabedoria, seguir esse caminho, né? Porque nós não somos pais perfeitos, nós somos pais imperfeitos, né? Muitas vezes a gente erra tentando acertar, mas estamos aí tentando colocar os nossos filhos no melhor caminho, para que eles sejam obedientes, tementes a Deus, né? E
seguir uma vida com Deus. E eu queria parabenizar todos os pais da Primeira Igreja Batista. Que Deus abençoe, né? Que eu vejo assim, só o senhor e o irmão Renato aí, mas que todos os irmãos possam se sentir abraçados. E que esse dia seja não somente esse dia, porque eu assim, não é só esse dia que o pai deve ser lembrado. Eu creio que os pais devem ser lembrados todos os dias, porque são pessoas especiais que às vezes dão até o que não tem para suprir as necessidades dos filhos. E muitas vezes a gente vê ingratidão, né? A gente vê ingratidão, mas estamos aí. Então, todos os pais sintam-se abraçados, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre os lares deles, que eles possam guiar as suas famílias com sabedoria, obediência e temor a Deus. Amém. Obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando a sua vida. Mais alguém quer comentar? Pastor, eu tenho uma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Você tinha falado que tinha algumas pessoas que falavam que José teria morrido antes do nascimento de Jesus. O que é? O que formula essa teoria? Como eu falei antes, muitos escritores enveredam por esse caminho. A Bíblia em si não diz como é que foi o final da vida de José. Mas muitos historiadores cristãos afirmam que José morreu antes do nascimento de Jesus e por isso Jesus logo cedo assumiu aquela responsabilidade de cuidar de sua mãe. Não sei se respondeu, né? Sim, respondeu. Eu só tava com essa dúvida, do porquê e tal. Mas Bom dia, pastor. É a Bruna. Oi, Bruna. Meu telefone não conectou porque eu tô sem espaço Tá bom. no celular. Aí eu vi pelo telefone do Aires. Coisa boa. Família reunida. Tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. Valeu, pastor. Valeu, Ares. Obrigado pela participação de vocês. Deus continue abençoando vocês. Renato, Cida, mais alguém quer? Eu só quero pedir oração para minha casa, pastor. Amém. Quem mais, gente? Então vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus excelso, soberano, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com o perdão dos meus pecados. Para Te agradecer, ó Deus, pelo estudo desta manhã, pela Tua palavra a nós revelada. Para Te agradecer pela vida dos meus irmãos que participaram ao vivo, tanto no Tianic como no Facebook. Ó Deus, que o Senhor abençoe as pessoas que participaram desta live, desse estudo, as pessoas que ainda vão acessar a mensagem de hoje, seja ricamente abençoado. Quero suplicar a Ti as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de todos os pais, ó Deus, do nosso Brasil. E em especial, Senhor, os pais que, ó Deus, integram, ó Pai, a Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Que Deus os abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja convosco e com todos os seus espalhados na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um domingo abençoado. Oi. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Feliz Dia dos Pais, pastor. Obrigado.